Vamos lá, todo mundo larga o lápis agora, lápis, caneta, presta atenção em mim. Larga tudo, pega exercício, pega nada, tá? Aí vocês prestem atenção no que eu vou falar. Aí quando eu acabar, eu vou pausar o vídeo e vocês copiem a outra parte que eu vou passar aqui, tá? Então vamos lá. Uso da vírgula. Isso é muito importante, principalmente na redação de vocês. Quer dizer que isso em língua portuguesa não caia? Caia. Botei ou não? Acho que não. Não? Olha ali. Tá rolando? Tá. Tá? Tá. Porque Tá, tá vermelho tá. ali, acho que quando tá vermelho. Não, é porque tá pequenininho aqui no canto, assim. Não parece, mas tá. Então vamos lá. O que eu tava falando? Vírgula. Não, das provas. O que acontece? Principalmente prova militar, nível médio, eles cobram uma vírgula em uso. Então, por exemplo, em quais dos casos abaixo, para você marcar, né? Em quais dos casos abaixo, a vírgula foi usada por enumeração. Aí você tem que entender por que aquela vírgula tá lá e você vai marcar a alternativa certa. Outras provas, elas cobram, por exemplo, o contrário, né? Então, tipo assim, bota lá a frase e fala, justifique o uso da vírgula na frase tal. Aí você tem que justificar. É por enumeração? É para separar de junto? Então a gente precisa saber todas as regras da frase para poder aplicar, tá? Nível médio, né, de provas militares, essa cai muito. Assim, pode ter certeza que todo ano vai cair, tá? Principalmente essas provas, todo ano vai cair. O ERG não cai tanto. Normalmente essas provas que têm um foco maior em redação, elas não caem tanto. Por quê? Porque a vírgula já é um dos maiores casos para tirar ponto em redação. Eu corrijo redação há muito tempo, vocês sabem disso, né? Então, praticamente em todas as redações, pelo menos, tem um problema de vírgula. Eu lembro da professora que me ensinou a corrigir redação, né? Porque ninguém aprende sozinho. Eu lembro que no início da faculdade eu tinha uma professora que me ajudava, né? Me dava alguns toques, ela falava assim. Aí eu falava, nossa, mas essa redação tá perfeita. Ela falava assim, olha direito. Aí eu olhava e falava, gente, essa redação tá perfeita. Ela falava, não, sempre tem algum problema de vírgula. E hoje, né, depois de muitos anos, a gente pega a prática, né? Vê com mais facilidade, realmente, em todas as provas sempre tem algum problema de vírgula. Por quê? Os casos das vírgulas são relacionados à sintaxe, tá? Então, se você não sabe sintaxe, provavelmente você não vai saber aplicar a vírgula. E esse é o problema que eu vou sanar todos de uma vez. Porque eu vou relembrar para vocês quais são os casos da sintaxe que vão pedir vírgula e eu vou explicar para vocês qual é esse caso. Porque o que adianta eu falar assim, você vai usar vírgula depois da adjunta adverbial. Você sabe o que é adjunta adverbial? Se você não souber, você não vai saber onde aplicar, correto? Então eu vou relembrar tudo isso com vocês, passo a passo. Então o que eu preciso de vocês? Se eu falei e ainda tá grego na sua cabeça, você ainda não conseguiu discernir, fala pra eu falar de novo. Me avisa pra eu poder falar de novo, tá? Porque se você não souber o nome, eu botei aqui nomes que vão aparecer na prova de vocês. Só que de repente pra você não é tão familiar. Então se não for familiar, você me fala que eu tento colocar ele de uma forma mais acessível pra você, de forma que você entenda, ok? Então assim, vírgula é essencial pra língua portuguesa, pra você marcar lá as opções, porque sempre tem. E pra redação, mais ainda. Porque um aluno que tem poucos problemas de vírgula, o avaliador já sabe que esse aluno estudou pra caramba língua portuguesa, tá? Porque o que acontece? As pessoas pensam que vírgula é uma pausa indiscriminada, né? Então eu tô falando, parei de falar, é vírgula. Ou é vírgula, é ponto. Se for uma pausa muito grande, é ponto. E se for uma pausa pequena, é vírgula. Não é assim, tá? Vírgula tem casos e tem regras específicas, ok? Ninguém morreu ainda? Ótimo. Então vamos lá. Uso da vírgula. Casos proibidos. Esse aqui é o essencial. Para você usar a vírgula, você tem que saber quais são os casos proibidos primeiro, tá? Então, onde que você não pode usar a vírgula? Para separar sujeito de predicado. O que é o sujeito mesmo? Ninguém lembra? Isso. De quem, na verdade, de quem o verbo tá falando, né? Seja ele praticando ou sofrendo na ação, tá? Então, ó, o menino joga futebol. Quem joga futebol? O menino.
Então, o menino é meu sujeito, correto? Vou rabiscar tudo, ó. Tá tão bonito, agora vai começar a estragar. O menino é o sujeito, correto? Tô errada, gente? E qual é meu predicado, então? Joga futebol. Aqui é meu predicado. Então, eu posso colocar uma vírgula aqui? Não, porque eu não posso separar o meu sujeito do meu predicado por vírgula. É proibido. Então, mesmo que você falando e você pause, né? Mesmo assim, se for para você escrever, não separa sujeito de predicado com vírgula, tá? Então, como que você vai identificar isso? Olha seu verbo. Quem joga? Menino. Então, se o menino joga, ele pratica ação. Se ele pratica ação, ele é meu sujeito. E todo o resto vai ser meu predicado. Então, eu não posso separar esses dois por vírgula. Entenderam? Tem certeza? Vou lançar, hein? Se não lembra o que é sujeito e predicado, coloca aí. Sujeito, quem pratica ou sofre, vai puxando seta, vai fazendo igual a mim, ó. Vai botando a caneta colorida aí. Sujeito, quem pratica ou sofre ação verbal, de quem o verbo fala. Tem inúmeras definições para sujeito. Deixa eu continuar. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Caio? Tá com vergonha, Caio? Fica com vergonha de mim não, hein, Caio? A gente é íntimo. Crescemos junto, comemos terra junto, jogando pó junto, não? É isso aí. Anotaram aí? Anotou, Cristian? Tudo bem. Ó, aqui. Separar verbo de complemento verbal. Verbo, né? Aquele que a gente consegue conjugar. Até aí nada muito complexo. Agora, o que é complemento verbal? Relembrando, ó. Complemento verbal é meu objeto direto, objeto indireto e meu objeto direto e indireto. Tá? Então, ó, quem joga, joga? Joga algo ou alguma coisa, nesse caso aqui, né, que é algo. Então, ó, quem joga, joga algo, não é? Esse algo tem preposição? Algo tem preposição? Não. Então, se não tem preposição, futebol, que é o que ele joga, não é? É o objeto direto ou indireto, se não tem preposição? Direto. Então, aqui é objeto direto. E aqui é o meu verbo. Jogar, né? Eu jogo, tu jogas, ele joga. Então, aqui é verbo. Então, ó, o menino joga futebol. Eu tenho um verbo e eu tenho um objeto direto aqui, um do lado do outro. Eu posso falar respirando e colocar uma vírgula aqui? Posso? Não, por quê? Joga é verbo e futebol é meu objeto direto. Então não posso separar por vírgula, tá? Então por mais que você fale assim, um menino joga futebol, não pode usar vírgula, tá? Você fala do jeito que você quiser. Mas escrever e colocar vírgula aqui de jeito nenhum. Vou até tirar aqui para depois vocês me colocarem. Então relembra aí, ó, coloca aqui em cima aqui que é complemento verbal, para depois quando você for estudar sozinho, analisar o material, tá aí escrito também. Posso? O que é que tu tá rindo, garoto? Tá rindo da luz? A luz realmente é muito engraçada. O que foi? Frio. Ah, vou pedir pra ti. Tá todo mundo com frio também ou só ele? Se for só ele, tem problema não, ele pode morrer congelado. Tá todo mundo com frio, gente? Não, o outro não tá com frio, então só por causa do Caio. Vou deixar.
Vem pra cá, ó. Não é melhor não? Não sei. Mas então tenta. Né? Você que tá com frio, você tem que tentar. Eu que não posso mudar de lugar, né? Tá com medo de mim, né? Sabe que eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar de qualquer jeito. Sentada aí, sentada aqui. Você nunca vai fugir dos meus olhos. A não ser que você passe logo numa prova. Vamos lá. Separar adjunto adnominal de sujeito. Relembrando, né? O que é adjunto adnominal? É o que está junto do meu substantivo concreto ou do meu substantivo abstrato. Aqui, menino, é substantivo concreto, né? Então, ele é meu sujeito e meu substantivo concreto. Então, o que está junto de menino? É o O. Então, ó, O é meu adjunto adnominal. E quem joga futebol? Quem está jogando futebol aqui? Menino. Então, menino é meu núcleo do sujeito. Então, eu posso escrever aqui O, vírgula, menino joga futebol? Não, porque eu não posso separar adjunto de sujeito, tá? Não é não, Christian? Posso ou não posso? Não posso não. É isso aí. Vou até colocar aqui em cima, para quem não lembra o que é adjunto adnominal. Essa é a regra básica da básica, tá? Segue as particularidades. Adjunto adnominal é o que vai complementar o substantivo. Concreto, abstrato. Aí eu acho que tem até um vídeo na plataforma lá também que eu gravei, com certeza eu gravei. Agora não sei se tá na plataforma. Que é para diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal, tá? Mas o básico mesmo é esse aqui. Gostei da tua máscara da reserva. Gostei. Combinou com a blusa, tu veio todo combinadinho hoje, né? Tu pensou nesse look? Hoje eu vou combinar, porque a aula da Ingrid, eu quero que ela me veja. Eu falei isso com certeza. Eu sou isso. Posso avançar? Já tem uns copiando aí. Vitor, se eu fico aqui, eu apareço? Aqui na câmera? Fico? Ou não? Aqui? Então vamos lá, vamos avançar, ó. Casos permitidos, ainda faltam alguns, mas são poucos, tá? Eu vou passar ali do outro lado. Quais são os casos permitidos? Esses aqui são os que não pode usar vírgula. E esses aqui são os que você deve usar a vírgula, tá? Então quais são esses casos? Quando há vocativo. Relembrando, o que é vocativo? É quando eu chamo alguém, tá? Aqui, invocar. Mas é invocar no bom sentido, tá? Nem invocar demônio. Quando eu invoco o meu interlocutor. Então, se eu falo, bom dia, alunos, né? Igual que aqui. Eu tô falando com quem? Com os alunos. Então, para separar o meu vocativo com quem eu falo do resto da frase, eu sempre tenho que usar vírgula, tá? Eu tive uns exemplos muito bons para vocativo, só que eu esqueci.
Aí, ó, já anotaram? Quem não lembra de vocativo, já anotaram? Vamos lá. Quando há enumerações, o que é enumerações? É quando eu tô citando alguma coisa. Quando eu tô enumerando, ou seja, sei lá, eu fiz várias coisas. Quais são essas coisas que eu fiz? Eu vou começar a enumerar, vou começar a citá-las, né? Então, quando eu começo a citar, eu separo por vírgula. Então, ó, comprei banana, maçã, laranja e uva. Uva não precisa por causa do E, né? Mas, ó, tudo que eu comprei, eu uso vírgula. Comprei banana, vírgula. Comprei maçã, vírgula, laranja, vírgula. Tá? Tudo que eu for enumerar, eu coloco vírgula. Tá? Esse aqui é o mais fácil e o mais comum, onde tem menos erro. Quando há aposto, relembrando, o que é aposto? O aposto, ele explica algo. Tá? Então, quando eu estou explicando alguma coisa, eu vou isolar a minha explicação por vírgula. Então, olha aqui o exemplo, ó. Brasil, o maior país da América Latina, é o país do futebol. Então, o que eu estou explicando do Brasil? Então, isso aqui tudo é minha explicação sobre o Brasil. Se eu preciso explicar sobre quem é o Brasil, eu isolo por vírgula, ok? Depois a gente vai entrar numa outra situação, que são das orações apositivas, que tem a ver com aposto. Mas é mais pra frente, tá? Então, ó, aposto, só quando eu estiver explicando normal, sem verbo, ó, percebam que aqui não tem verbo. Tem verbo aqui, ó. O maior país, não é verbo, da América Latina. Não tem verbo. Então, se é só aposto, eu isolo por vírgula, tá? Quando há adjunto adverbial deslocado. Alguém aqui não lembra o que é adjunto adverbial? Todo mundo lembra? Cristian não lembra. Se tem um que não lembra, eu explico, não tem problema. Ó, adjunto adverbial são aqueles de lugar, de tempo, nós já estamos sobre isso, tá? Então, ó, de modo, de dúvida. Então, esses adjuntos adverbiais, quando eles estiverem deslocados, destaque isso aqui. O deslocado. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a oração, ela tem uma estrutura, né? E nós temos uma estrutura direta e nós temos uma estrutura indireta. Então, como assim, ó? A estrutura direta é quando eu tenho sujeito, depois eu tenho verbo e depois eu tenho complemento. O que acontece com os adjuntos adverbiais? Os adjuntos adverbiais, eles são acessórios. Então, eles vão vir no final da frase. Então, por exemplo, se eu tiver que colocar um adjunto adverbial, eu vou colocá-lo no final da frase, porque ele é acessório, ele não é essencial. Entenderam até aí? Tem certeza? Agora, então, ó, vou montar uma frase aqui com essa estrutura. Vou pegar essa daqui mesmo, ó. O menino joga futebol cedo. Ó, quem joga futebol? O menino. Então, o menino é meu? Sujeito. Quem é o meu verbo? Ó, joga. Ele é verbo. Quem é meu complemento? Quem joga, joga? Algo. Algo ou alguma coisa. Quem é esse algo que ele está jogando? Futebol. Então é meu complemento. Vou botar complemento, vou nem botar objeto direto. Complemento. E em qual momento ele está jogando? Cedo. Então, ó, cedo é meu adjunto adnominal. Então, quando está nessa ordem aqui, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, depois o adjunto, nós dizemos que ele está na ordem direta. Ou seja, está tudo aqui no seu lugar, ninguém se deslocou. Agora, acontece que isso aqui pode ficar deslocado. E quando desloca, você vai colocar a vírgula. Tipo, quando a gente esqueci. Como assim, ó?
cedo o menino joga futebol. Vamos lá. Cedo é o quê? É o quê? Adjunto adverbial. O menino é o quê? Sujeito. Joga é o quê? Tá embolado, né? Porque não tem espaço. Pra câmera, né? Não tem espaço. E futebol é o quê? Complemento. Aqui tá na ordem direta? Não. Por que não tá na ordem direta? Porque o meu adjunto adverbial, ele está deslocado. Ele não está no lugar onde ele deveria estar. Ele deveria estar no final. Mas ele pegou e foi pro início. Então, quando o meu adjunto adverbial, ele desloca, ou seja, ele vai pra frente do verbo, ele vai pra frente do sujeito, ele vai pra frente do objeto, ele sai do lugar dele, você coloca uma vírgula. Entendeu? Tem certeza? E isso é para qualquer adjunto adverbial, tá? Aqui a gente usou o de tempo, mas poderia ser o de modo, o de dúvida, poderia ser de lugar, de intensidade. Então, se deslocou, você coloca vírgula. Entenderam? Professor, Oi. se for o menino joga bastante futebol, onde que ficaria? Ó, o bastante, ele não tem como deslocar. O menino... Se deslocasse, não ia fazer sentido. Ó. Bastante, o menino joga futebol. Não ia fazer muito sentido. Então, ele ia permanecer na ordem direta. Que é o menino joga... Bastante futebol. Bastante. Quando a gente fala deslocado, é quando ele vem pra cá. Ó. Por quê? Os adjuntos adverbiais, eles têm uma locomoção meio indefinida. Então, ele pode entrar aqui, tá? Mas, normalmente, o lugar dele é no final. Tá? Se ele vem aqui pra frente do verbo, ou entre o início e o meio do verbo, aí ele tá deslocado. Entendeu? Aí você coloca vírgula. Mas se ele ficar aqui, ou se ele ficar aqui, ó. Se ele ficar aqui ou se ele ficar aqui, não tem problema. Aí não tá deslocado. Entendeu? Tem certeza? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero falar com você sobre isso é o seguinte. Os adjuntos... É porque eu não tenho espaço para poder explicar. Os adjuntos adverbiais, eles podem ser extensos, eles podem ser curtos, né? Aqui cedo é uma palavra só. Mas, por exemplo, eu poderia falar assim que acorda. Assim que acorda... Não, assim que acorda é verbo. Deixa eu ver. Bem cedo, aí eu já usei duas palavras, né? Deixa eu ver um maior que esse. Deixa eu ver se tem aqui. Vou usar esse mesmo, ó. Presta atenção. O ladrão, com muita rapidez, fugiu do banco. Esse com muita rapidez aqui é um adjunto adverbial de quê? De tempo, lugar, dúvida, intensidade, modo, é o quê? Não. Modo, tá? Então, isso aqui é o modo como ele fugiu, não é a intensidade que ele fugiu, tá? Então, ó, o ladrão com muita rapidez fugiu do banco. Aqui vocês percebem que com muita rapidez é bem maior do que cedo, não é? Então, o que acontece? Quando eu tenho um adjunto adverbial grande, deslocado, né? Um adjunto adverbial grande, deslocado, é obrigatório usar vírgula. Agora, quando ele é pequeno assim, é opcional. Ou eu posso colocar vírgula, ou eu não posso colocar vírgula. Entenderam? Então aqui, eu coloquei esse cedo porque é mais fácil para vocês lembrarem, né? Porque cedo é mais comum que a gente usa. Mas, se não tivesse com vírgula, também estaria certo. Por que estaria certo se está deslocado? Porque ele é pequeno. Se fosse grande, cara, não tem como. Se é grande, você coloca vírgula. Se é pequeno, você tem a possibilidade de colocar ou não. Entenderam? Tem certeza?
Oi? Se ele tiver mais de uma palavra, ele já é considerado. Não. 2 palavras é pequeno ainda. Por exemplo, entendeu? Você tinha falado. Se eu falasse assim, pela manhã, é porque não é usual. Ó, pela manhã, uso, sei lá, uso camiseta. Você podia botar assim ou você podia botar assim. Não tem problema. O que é mais usual? Se puder opinar, sempre opina por colocar vírgula, tá? Mas se não puder, por exemplo, se aparecer lá numa questão escrito assim, aí fala assim, na frase tal poderia ter vírgula. Tá certo, porque eu tenho pela manhã deslocado. E ele é pequeno, ele é curto. Então pode. Mas se não tiver, também não tá errado, ele é facultativo. Nós vamos chegar nos facultativos também, tá? Então anota aí junto do adjunto adverbial deslocado, esse caso aqui. Aí você coloca assim, ó, deslocado. Se for curto, facultativo. Se for grande, obrigatório. Posso apagar esse aqui de cima? Vocês estão copiando? Esse exemplo aqui. Posso apagar? Ó, vou prosseguir. Não vou apagar não, depois vocês copiam, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Deixa eu vir pra cá. Ó, quando a zeugma, para de escrever todo mundo, hein? Quando a zeugma, o que é zeugma? É uma figura de linguagem que nós retiramos o verbo para não repeti-lo, tá? Então, isso anota. Omissão do verbo. Como assim a omissão do verbo? É quando eu tiro esse verbo não vai aparecer. Mas no lugar desse verbo, eu vou colocar uma vírgula, tá? Então vamos lá. João foi ao cinema, eu ao shopping. Então aqui, quem foi na primeira oração? Quem foi? João foi, então João é meu sujeito, correto? João foi ao shopping. O shopping foi o lugar onde ele estava, né? Onde ele foi, beleza. E eu fui aonde? Ao shopping. Ao shopping. Mas vocês concordam que o verbo ir já está aqui? Se o verbo ir já está aqui, eu posso repeti-lo ou não. Nesse caso, o autor decidiu não repetir. Então, para não repetir, o que eu faço? Eu coloco uma vírgula no lugar, porque aí já dá a entender que eu estou retomando o verbo anterior. E o verbo anterior é o ir, né? Ele foi, eu fui, né? Enfim. Então, João foi ao cinema, eu ao shopping. Essa vírgula está dizendo que eu fui ao shopping, mas para não repetir o verbo ir,
eu coloco uma vírgula, porque aí tá significando que eu tô retomando o verbo ir, que foi o meu verbo anterior, tá? Então isso é zeugma. Eu omiti um verbo, mas eu coloquei a vírgula ali para indicar, ok? Essa vírgula aqui é de outro caso, eu vou falar mais pra frente. Mas essa daqui é da zeugma. E aqui rapidinho para eu poder passar para o outro e vocês copiarem, ó. Quando há expressões explicativas. Que são expressões explicativas? São aquelas expressões que a gente usa para poder reformular o que nós já dissemos antes. Então olha aqui, ó. Viajaremos no próximo feriado, ou seja, na semana que vem. O próximo feriado é a mesma coisa que a semana que vem, ou seja, eu estou explicando a mesma coisa, só que eu estou usando palavras diferentes. O que sinaliza que eu estou explicando a mesma coisa com palavras diferentes, que eu estou explicando isso? É o ou seja, tá? Então, ou seja, isto é, então não nesse caso, né? Ou seja, isto é, assim sendo, né? São expressões explicativas, que preparam para poder explicar a mesma coisa com outras palavras. Tá? Então, ó, toda vez que eu tiver expressões explicativas, eu separo por vírgula, isolo por vírgula, tá? Agora eu vou passar pra frente, vocês podem copiar aí com tranquilidade. Vamos lá. Aí aqui, continuando nos casos permitidos, todo mundo larga o lápis. Olha pra cá, não vou apagar mais nada. Vou deixar isso aí aqui no quadro para vocês fazerem os exercícios também. Então agora é hora de vocês prestarem atenção. Ó, aí aqui eu falei das explicativas, eu falei? Terminei tudo ali, né? Então vamos lá. As coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas, né? As orações coordenadas são aquelas que são independentes umas das outras, tá? Então possui sentido completo. São duas orações, no caso, duas ou mais, em que uma é independente e a outra também. Ou seja, se nós avaliarmos separadamente, as duas têm sentido próprio. Elas não precisam uma das outras. Elas não necessitam uma da outra para fazer sentido. Elas sozinhas já fazem sentido. Então, olha aqui, ó. Se eu só falo assim, fui ao cinema, tem sentido completo? Sim. Se eu falo, não vi o filme, tem sentido completo? Sim. Então, aqui eu digo que são duas orações independentes. Porque elas têm sentido completo sozinhas. E quando eu junto, também tem sentido. Então, olha aqui. Fui ao cinema, tem sentido completo. E não vi o filme, também tem sentido completo. Eu não fico com ausência de sentido, não fica incompleto na minha cabeça, né? Fica tudo direitinho. Agora, quando eu junto, ó. Fui ao cinema, não vi o filme. Tem outro sentido, mas também um sentido completo. Então, ó. Quando eu tenho orações independentes, e para juntá-las eu não tenho conjunção, eu uso a vírgula, ok? Então essas aqui são orações coordenadas assindéticas. Pode notar aí que elas são independentes, sem conjunção. Aí, por isso que eu coloco uma embaixo da outra, para fazer sentido. Então, olha aqui embaixo, ó. Quando eu tenho orações coordenadas, aqui também é coordenado, só que aqui eu não tenho conjunção. E aqui embaixo eu tenho orações coordenadas, aqui são sindaéticas, tá? Que são aquelas com conjunção. Só que as orações coordenadas todas usam vírgula. Só uma que não vai usar vírgula, que são as aditivas, tá? Relembrando, ó, as orações coordenadas sindéticas são as aditivas, que não usam vírgula, que não vai entrar aqui pra gente. Mas eu tenho as alternativas, eu tenho as adversativas, as explicativas e as conclusivas, tá? Então aqui, ó, fui ao cinema, mas não vi o filme. Não é o mesmo sentido? Fui ao cinema, não vi o filme. E aqui, fui ao cinema, mas não vi o filme, é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho conjunção e aqui eu não tenho, tá? Então, quando eu tiver orações coordenadas, sem ser as aditivas,
eu coloco vírgula antes, ok? Anota isso aí. Anota os extras, né? Copiar agora não. Posso avançar? Quando faz silêncio é porque pode. Ó, quando há orações adjetivas explicativas. Eu também já dei uma aula aqui, gravada, quando eu tava dando aula sozinha para as cadeiras, né? No início da pandemia. Eu dei uma aula sobre orações adjetivas explicativas e restritivas, tá? Então, lá na parte de orações subordinadas. Então, se você não lembra, eu vou explicar aqui rapidinho, mas de repente você não lembra de tudo. Tem um vídeo sobre isso, tá? Então, olha aqui, ó. O que são as orações adjetivas explicativas? São aquelas orações que elas vão dar características, tipo as apositivas. Elas vão explicar alguma coisa ou dar uma característica. Só que eu vou usar um verbo, né? Uma oração a gente usa verbo. Então, olha aqui, ó. Meu namorado que mora em Brasília virá hoje. Então, qual é o verbo aqui? Mora. Mas essa oração aqui não tá falando do meu namorado? Sim ou não? Então, não é correto dizer que eu tô dando uma característica pro meu namorado? Sim ou não? Gente, sim ou não? Sim, é isso aí. Eu gosto de participação, entendeu? Eu sou uma artista. Eu gosto de presença. Então, ó. Meu namorado que mora em Brasília virá hoje. Esse que mora em Brasília é uma característica do meu namorado, correto? Sim. Então, ó, só que pra dar essa característica eu tô usando um verbo, que é o verbo morar, tá? Aí, as orações adjetivas, elas têm duas só. Ou ela é restritiva, ou ela é explicativa. Qual é a diferença das duas que eu disse lá na aula, mas eu vou repetir aqui. Uma vai restringir, vai falar de uma parte. E a outra vai explicar quem é. Então, olha aqui. Quando eu digo meu namorado que mora em Brasília virá hoje, aqui eu tô explicando quem é meu namorado, ou eu tô falando que de todos os meus namorados, o que mora em Brasília vai vir hoje? Tô explicando. Eu tô explicando. E como que eu sei se eu tô explicando ou não? Porque tem vírgula. Ok? Se tá assim com vírgula, ó, meu namorado que mora em Brasília virá hoje, é porque eu tô explicando quem é meu namorado e de onde ele tá vindo. Agora, se ele tá sem vírgula, olha a diferença que uma vírgula faz. Se tá sem vírgula, eu tô falando, meu namorado que mora em Brasília virá hoje. Eu tô falando que eu tenho vários namorados, mas eu tô especificando, ó, o de Brasília vem hoje. Entenderam a diferença? Então, uma vírgula muda muita coisa, tá? Então, você que é cheio de namorada, lembra desse exemplo para poder fazer, né? Então, ó, quando eu tenho uma oração que está explicando alguma coisa e está entre vírgulas, ela está explicando e não restringindo, ok? Não é pra ser um aposto? Oi? Não é pra ser um aposto? Não, não é aposto porque aposto é sem verbo. Se fosse uma oração apositiva, aí teria 2 pontos, não é vírgula. Entendeu? É bem parecido com um aposto mesmo. Posso continuar? Ó, quando há orações adverbiais deslocadas, eu também já dei uma aula para vocês sobre isso, de orações adverbiais, subordinadas adverbiais. O que são as... Relembrando, né? O que são as subordinadas adverbiais? São que expressam circunstância. Então, lembra? Tem a de causa, conformidade, finalidade, consecutiva. São 9. É bastante coisa? É, mas isso aí precisa estar no teu íntimo, no teu âmago, tá? Toda a prova cai. Só que, quando elas estão deslocadas, você coloca vírgula. Como assim, ó? A ordem direta é... Essa daqui é minha oração principal. E essa daqui é minha oração subordinada. Na ordem direta, a principal vem antes e a subordinada vem depois. Se tá o contrário, você coloca uma vírgula. Então, olha aqui, ó. Para finalizar o evento, apagou as luzes. Beleza. Isso aqui é uma oração subordinada final, né? Adverbial final. Porque a minha finalidade era finalizar o evento. Então, o que eu fiz para finalizar? Eu apaguei as luzes. Então, essa daqui é minha oração subordinada. Só que,
Na ordem direta, primeiro eu coloco a principal e depois a subordinada. Só que aqui tá o contrário. Quando eu coloco o contrário, eu coloco a vírgula. Entenderam, gente? Eu sei que é muita coisa. Mas vocês entenderam? Entendeu, Tom? Tem certeza? Então, ó, a ordem direta deveria ser: apagou as luzes para finalizar o evento. Agora, prestem atenção nesse caso aqui facultativo. Eu coloquei propositalmente. Se a oração adverbial está deslocada, eu tenho obrigatoriamente que colocar vírgula. Ou seja, se a subordinada está antes da principal, eu tenho que colocar vírgula. Igual tá aqui, ó. A minha subordinada está na frente da principal. Então eu coloco vírgula. É obrigatório. Entenderam? Agora, se está na ordem direta, igual tá aqui, ó, quando há orações adverbiais. Então, se está na minha ordem direta, ó, aqui, primeiro eu tenho minha oração principal. Oração principal. Então, se antes está a minha oração principal, aí a vírgula é facultativa. Eu posso colocar ou não. Entenderam? Ordem direta, facultativa. Ordem indireta, obrigatória. Beleza? Igual aqui, ó. Apagou as luzes para finalizar o evento. Eu só troquei a ordem. Então, se eu troquei a ordem e aqui a oração principal é primeiro, eu posso colocar vírgula se eu quiser. Então, aqui eu coloquei e aqui eu não coloquei. Aqui é obrigatório, porque a subordinada está na frente. Beleza? Show. Vamos avançar. Vamos lá. Aí vai entrar até um que eu já falei, tá? Isso aqui. Só que eu coloquei mais formalzinho pra depois quando vocês verem outros momentos, pra vocês relembrarem. Ó, quando eu tenho conjunções curtas, lembrando que curtas, tudo que é curto, que aparecer aqui pra vírgula, é no máximo 2 palavras, tá? Passou de 3 ou mais, já não é mais curto, tá? Quando eu tenho conjunções curtas, conjunção, quando eu falo, pode ser conjunção ou locução conjuntiva, tá? Tenho conjunção ou uma conjunção ou uma locução conjuntiva curta, eu posso colocar a vírgula ou não, tá? Então, acordou cedo, por isso ficou com sono. Tá no início da frase, ó, do por isso ficou com sono. Então, se ela tá no início, eu posso colocar ou não, tá? Porque é curta. Se fosse grande, seria obrigatório. Entenderam? Professor, Eu? você falou que são conjuntiva junto de uma palavra. Vai ser 3 palavras ou 2? Não, se for uma locução conjuntiva de uma... Não entendi. Nós falamos são conjuntiva e uma palavra. Vai ser 3 ou 2? Vai ser longo ou curto? Como assim? Uma locução conjuntiva e um verbo, por exemplo, é isso? Não tem problema, não importa, tá? O que importa é a quantidade de palavras que vão formar essa locução. Entendeu? Se for uma locução se for uma porque conjunção é uma palavra, né? Locução é mais que uma. Se for uma locução com 2 palavras, é curta. Se for uma locução com 3 palavras, já não é mais curta, é obrigatório, tem que colocar vírgula. Então, se fosse uma locução conjuntiva com 2 palavras e mais um verbo, seria 3 palavras, não seria? Não, mas aí o verbo não entra como conjunção, nem como locução conjuntiva. Ele entra como parte da oração já. Entendeu? Olha aqui, se ficou assim, ó. Por isso acordou, né? Vamos colocar aqui, nesse cantinho aqui pra você entender. Por isso acordou. Esse acordou não faz parte da locução, é porque a coisa tá na frente, tá vendo? Esse acordou não faz parte da locução. A locução é por isso, entendeu? Então, ó, quantas palavras eu tenho na minha locução? 2. Se eu tenho 2, ela é pequena ainda, ela ainda é curta. Então eu posso colocar vírgula ou não. Todo mundo entendeu aí? Até aí? Então eu posso colocar vírgula ou não, tá? Agora, se fosse uma locução maior, deixa eu ver. Na manhã de domingo, ó, não é uma conjunção, aqui entra como expressão adverbial, mas é a mesma lógica. Ó, na manhã de domingo, olha o tamanho dessa locução. Aí já é grande, aí eu tenho que colocar vírgula, entendeu? Mas entendeu? Ó, acordar, o verbo não faz parte da locução, tá? Então vamos lá, ó. Aqui é a mesma lógica, ó. Se for curta no início da frase, eu posso colocar ou não. Se for grande, obrigatório, tem que colocar. Expressões adverbiais curtas no início ou em frase intercalada. Foi aquele exemplo que eu dei pra vocês, tá? Só coloquei mais formalzinho aqui pra vocês. Ó, em Brasília, estamos em época de chuva. Onde
Onde que tá a época de chuva? Brasília. Em Brasília. Então é meu adjunto adverbial de lugar. Só que em Brasília tem quantas palavras? 2. Então é curta ainda, né? Então eu posso colocar ou não, tá? Se tivesse em Brasília estamos em época de chuva, também estaria certo. Então aqui colocando ou não está certo. Ok? Se fosse com 3 palavras. Com 3 aí já é grande. Aí coloca, é obrigatório, tá? Os casos específicos do E. Esse aqui é mais pra quem vai fazer redação. Eu não posso falar. É mais pra quem vai fazer redação, mas é muito importante, tá? Olha aqui. Casos específicos com a letra E. Eu não quero ninguém anotando nada agora. Largo a caneta aí, Vitor. Olha pra mim, entendeu? Meu cabelo tá bonito hoje, tá enrolado, tá definido. Olha pra mim. Ó. Quando eu tenho sujeitos diferentes e tiver uma conjunção E, eu tenho que colocar a vírgula. Não é se eu posso ou não. Eu tenho. É obrigatório. Olha aqui, ó. Ele cozinhou e ela limpou. Quem cozinhou? Ele. E quem limpou? Ela. Então aqui eu tenho 2 sujeitos, não é? E o que está ligando essas 2 orações? O E. Então se eu tenho o E ligando sujeitos diferentes, eu coloco a vírgula. Entenderam? Por que eu tô falando isso e botei um caso específico para vocês entenderem? Porque existem as orações, ó, aditivas. Por isso que eu falei, ó. As aditivas que são exceção, que não carregam vírgula. O que são as aditivas? É quando acontece assim, ó. Ele cozinhou e limpou. Agora, prestem atenção. Quem cozinhou? Ele. E quem limpou? Ele. Então aqui é uma oração aditiva com o mesmo sujeito. Foi ele quem limpou e foi ele quem sujou. É o mesmo sujeito. Então aqui eu não coloco vírgula. Entenderam? Agora, se o sujeito for diferente, eu tenho que colocar. Beleza? Simples, né? Mas isso aqui aparece muito, porque é bem parecido, tá vendo? Então vocês precisam prestar atenção, tá? Quando exercer função de mais, por quê? As orações adversativas, foi por isso que eu coloquei aqui então, adversativa. As adversativas, o E também pode ter função de adversativo. Então olha aqui, ó. Quando o E tiver sentido de mais, para ser mais fácil, quando o E tiver sentido de mais, eu coloco uma vírgula antes, porque ele é adversativo. Então olha aqui. Disse que foi a São Paulo e foi ao Rio. Se eu tirar esse E e colocar mais, faz sentido? Faz. Disse que foi a São Paulo, mas foi ao Rio. Faz sentido? Sim. Então, se faz sentido, antes desse E, eu coloco uma vírgula. Simples, né? Show. Então, é só isso. Terminem de copiar. E quem já tiver acesso lá à folha, já pode começar a fazer.